As doenças psicológicas, as psicopatologias que até há uns 20 anos atrás se pensava que fossem problemas de família, apenas, exclusivamente, como, por exemplo, depressão. Dá um exemplo mais palpável, por exemplo. Depressão. Depressão. Você tem trabalhos, estruturas de trabalho que aumentam a incidência de depressão. Você tem problemas de trabalho que provocam histeria. Você tem... eu posso te dar alguns dados que as nossas próprias pesquisas mostram, né? Nós detectamos há algum tempo atrás que um bancário, por exemplo, sofre do que a gente chamou de síndrome do trabalho vazio, que é uma síndrome depressiva. Síndrome do trabalho vazio. Que tem relação com depressão, que tem relação com histeria, etc. Que é o fato de você estar o tempo todo lidando com um trabalho cujo produto não é visível, não é real, você não vê o que você está fazendo. Você não produziu. Seria mais ou menos isso? Você fez e não fez. Eu cheguei no fim do dia e eu não fiz 1000 canetas. Quer dizer, eu cheguei no fim, o que você fez? É como se você estivesse trabalhando o tempo todo aqui com a câmera desligada. Você fez todo o esforço, você fez todas as maquinações de todas as perguntas e nada aconteceu. Um caixa, por exemplo, que foi nosso sujeito, nos dizia o seguinte: olha, eu começo a minha vida com 0 e termino com 0. A gente vai chegando à conclusão, então, de que determinados trabalhos realmente fazem mal à pessoa. O trabalho sempre faz muito bem. O trabalho é a coisa mais importante que acontece na vida da pessoa. É por isso exatamente que pode dar problema. A infância é muito importante e quando a infância acontece de forma errada, você fica com problemas pro resto da tua vida. A mesma coisa, você não vai me dizer que a infância é ruim. Muito pelo contrário. Não é? O trabalho é a mesma coisa. O trabalho é muito bom, o trabalho é exatamente a forma como nós nos reconhecemos, a forma como a gente se torna um ser humano adulto. E exatamente por isso ele pode provocar problemas a nível de subjetividade, problemas a nível de sofrimento psicológico, problemas a nível de estresse, etc, etc. E como é que se cura isso? No caso, por exemplo, do bancário que vocês constataram lá. Mudando a organização do trabalho. Uma das coisas que nós fazemos no nosso laboratório é um diagnóstico do trabalho que é capaz de detectar que problemas e que formas de trabalho você pode modificar. É possível, por exemplo, você ressignificar o trabalho do bancário. Você mexe na organização. Não, você, por exemplo, torna o trabalho mais amplo. Aumenta o ciclo, faz com que ele faça outras coisas, além de simplesmente ficar trocando dinheiro no caixa. Se ele começa, por exemplo, a aconselhar a velhinha que vem para aposentar, daí por diante, você tem o problema resolvido. Vou te dar um exemplo mais banal, mais simples. Bem simplesinho, para que a gente possa quando você entender. tinha, entre os bancários, por exemplo, quando você tinha fila única, em cada caixa, o que acontecia? Toda a atenção da fila caía em cima do caixa, de acordo? Sim. Hoje, quando você tem a fila espalhada, e é uma só, todos os caixas respondem à mesma fila, a atenção que antes estava sobre caixa, agora está distribuída na fila. Com isso, você reduz a atenção do trabalho sobre o caixa. Para te dar um exemplo de como você muda e diminui o sofrimento no trabalho. Aquele disque que geralmente fica na fila, porque sempre tem um gaiato na fila, porque tá demorando. Esse desgranhento desse caixa não trabalha. Esse cara tá com má vontade. Isso aí também não passa... Antes, isso ia em cima daquele caixa. Hoje não, hoje ela se dispersa todo no processo da fila e você briga mais lá dentro da fila mesmo do que com o caixa. Você empurra o sujeito e tal, você deslocou a atenção do caixa para a fila. Quando você chega na beira do caixa, então você está dando graças a Deus por ter chegado. Exato. E o caixa tem tempo de respirar, tem tempo de ir ao banheiro, tem tempo de fazer uma anedota com o colega do lado. Ele tem a determinação de tempo menos rígida. Muitos empresários nos acompanham no dia a dia do nosso programa. E alguns deles, por certo, estão com problema dentro das suas empresas. Sem dúvida, particularmente. Sentindo que está todo mundo meio lá, meio cá, sem querer ir para lá onde devia ter ido. Né? O caminho para se chegar até vocês, por exemplo. Se o teu ouvinte empresário, ele for ligado ao setor de serviços, se for ligado ao setor financeiro, se for ligado a trabalhos ligados à educação, sem dúvida tem alta probabilidade de ter problemas de sofrimento psíquico. Ele pode procurar o Laboratório de Psicologia do Trabalho. Isso é bom para vocês? Da UNB. Como? É bom para vocês? Olha, nós
somos um grupo de pesquisa aplicada. Nós fazemos, ao mesmo tempo, pesquisa e consultoria. Estamos terminando agora um trabalho, por exemplo, que nós fizemos para a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Nós fizemos um levantamento das condições de trabalho do professor em todo o país. Foram 52 mil sujeitos, foram 1.440 escolas investigadas, foram 2 anos de trabalho. E nós estamos agora, nesse momento, na semana que vem ou a outra, publicando todo um relatório das condições de trabalho dos professores. É isso que a gente faz. Se você tem um problema na tua empresa, você nos procura, a gente faz um diagnóstico e a gente aponta as possíveis formas de reduzir a tensão no trabalho, reduzir a ansiedade, reduzir os problemas afetivos no trabalho. Obrigado, professor.